seja bem-vindo. Hoje vamos falar da igreja de Sardes, Apocalipse capítulo 3. O frio continua aqui, viu? Mas nós não vamos deixar de estudar aqui as 7 igrejas, tá bem? O convite hoje é para que a gente preste bastante atenção, porque tem algumas coisas muito importantes aqui da igreja de Sardes, tá bom? Então, sem demora, eu já quero começar lendo o capítulo 3. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, tens nome de que vives, mas estás morto. Lembrando aqui que quando ele diz ao anjo da igreja, algumas interpretações dizem que seria ao rabino daquela sinagoga, tá? Ou ao pastor daquela comunidade, porque nós temos que lembrar que o cristianismo ele era muito novo naquele período. Era o cristianismo, mas era tudo muito novo. Então haviam cristãos convertidos, haviam judeus se achegando ao cristianismo, havia toda uma cultura começando nesse primeiro século. Então, possivelmente, esse ao anjo da igreja de Sardes não seja nem ao rabino de uma sinagoga ou da sinagoga de Sardes, nem ao pastor da igreja de Sardes, mas sim pessoal para cada membro daquela comunidade de Sardes, tá bom? Como a gente já falou nas cartas anteriores aqui. Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Aqui ele está dizendo mais uma vez que seriam estas 7 igrejas. Tá? Está dizendo aquele que tem elas, ou seja, o próprio Deus quem está passando essas instruções, que está admoestando, alertando, corrigindo na tentativa de que eles encontrem salvação. Tá? E aí vem a advertência: tens nome de que vives, mas estás morto. Tá? Esse verso 1 ele já começa inaugurando aqui uma repreensão bem grande, porque há uma reputação versus uma realidade. Tá? A forma de ser fisicamente viva é a interpretação, só que ela está espiritualmente morta. Tá? Então ele apresenta uma igreja que está viva, com corpo e sangue, né? Pessoas. De todo modo, toda aquela parte da Torá, toda aquela parte de respeito ao eterno, de andar no caminho, com a novidade de Cristo, com as boas novas do Evangelho, haviam sido perdidas. Tá? Então ele diz assim: vocês estão fisicamente vivos, mas espiritualmente mortos. E ele vai dar um conselho. Vamos seguir aqui, ó. Verso 2. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Olha que advertência, não? Olha que advertência. Pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Tá? Lembrando que perfeição aqui denota maturidade. Tá? Ele disse: eu não tenho achado estas obras maduras. Vocês são muito superficiais, indiferentes, né? Tem uma música do Araújo Rei muito bonita, né? Que fala disso. Então, essa vigilância aqui seria vigiar, porque ele mesmo vai dizer: eu virei como um ladrão. E é lógico, quando não há vigília, quando não há cuidado, quando acontece algo, parece assim: poxa, olha, eu nem estava esperando, porque não estava esperando mesmo. Tá? Então, o recado, o conselho é: esteja atento. Essa atenção que ele está dizendo aqui à igreja de Sardes. E aí ele vai dizer: as tuas obras, né? Tenho achado as tuas obras, não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. De novo a palavra obras aqui, irmãos e irmãos. Não tem como viver o cristianismo sem obras. Não tem como nós visitarmos o Evangelho, especialmente o Apocalipse, as 7 igrejas, sem nós entendermos o que é obra. Irmãos, obra não é religiosidade, institucionalização. Obra significa prática. Tá bom? E ele diz assim, ó: não tenho achado as tuas obras maduras. Elas não são maduras. Olha que advertência. E aí ele vai dizer assim, no verso
Verso 3. Lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste, obedeça-o e arrepende-te. Mas, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Ele vai continuar com essa narrativa de um apelo muito forte à vigilância. Continua observando, olhando, sendo vigilante, estando atento. É um convite a abandonar a desatenção, né? Ou a distração. E ele segue, tá? Já está terminando, ó. No entanto, também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas comigo andarão vestidas de branco, pois são dignas. Que boa notícia, não? Lá em Sardes tinha algumas pessoas que não estavam no caminho errado. Alguns poucos fiéis. E ele diz que não mancharam suas roupas, porque a adulteração espiritual mancha ali. Há uma mácula na nossa roupa espiritual. E aqui há um recado muito bonito, né, da parte de Deus. Alguns não se mancharam. Então haviam alguns nesta igreja muito limpos. Tá? E aí vem uma promessa, né? Olha a promessa. O que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Então, o nome não será apagado do livro da vida. Há um livro da vida que registra o nome dos salvos. E ele disse, estes que observarem essas minhas ordenanças aqui, eu não vou apagar o nome no livro da vida. E aí, vamos lá. Vamos continuar aqui vendo o que está escrito mais. Mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha que interessante. Né? Que interessante. Mas o que me preocupa aqui nessa igreja, irmãos, é que parece que ela é uma igreja de vitrine, não parece? Porque lá no começo ele vai dizer assim, ó, tens nome de que vives, mas estás morto. Né? Não é uma igreja de vitrine? Pensa comigo, você está andando em frente a uma loja e vê um manequim, logo logo nós teremos manequins melhores do que estes que nós temos, né? Provavelmente serão manequins mais parecidos com a nossa aparência, até mesmo para chamar a atenção do público que compra. Mas ele diz assim, tens a aparência de que vives, mas estás morto. É como um manequim, né? Pode ter uma aparência muito boa se eles fizerem realmente um manequim tecnológico, né? Só que estás morto. Então parece ser uma igreja de vitrine, tá? Olha que dado interessante aqui. Todas essas igrejas que nós estamos falando, elas estavam historicamente na Turquia. As ruínas delas, algumas delas, ainda podem ser vistas hoje, umas com mais ruínas, outras com menos ruínas, mas essa igreja de Sardes aqui, ela tinha a maior sinagoga do mundo antigo, tá? O imperador Lúcio Vero deu essa sinagoga aos judeus, aí por volta, não é muito claro o período, irmãos, a informação que eu tenho ali por volta do 3º século depois de Cristo, tá? Interessante que também dá para entender que é uma igreja bela por fora, né? Porque se ele diz que está vivo, mas está morto, pode até parecer bonito por fora, mas está morto por dentro. Tá? Está inteiramente carente por dentro. Então, o que a gente tira, tá, dessa igreja de Sardes aqui de conclusão? A vigilância é importante, estar vigilante. Tá? Observar o cuidado em não se perder nas distrações da vida. Não manchar as roupas, porque é inevitável num mundo de pecado, né? Mas mantê-las o mais limpas possíveis, o que o Eterno pediu.
e ter a certeza de que o nome no livro da vida não será apagado, se nós tivermos essa reputação. Tá bom? É uma igreja que não aparece aqui informações de adultérios como apareceu nas demais. No entanto, o que eu posso destacar para vocês aqui, e que fica um recado para nós pensarmos, é que ele mandou essa informação para os membros daquela igreja, possivelmente numa linguagem que, se fosse hoje em dia, nós estaríamos lendo assim: vocês são uma igreja de vitrine, vocês são uma igreja de aparência, vocês estão vivos exteriormente, digamos, mas por dentro vocês estão mortos. Isso é um convite a lembrar do sacrifício que Cristo fez na cruz, né? É um convite também a rever alguns bons filmes, se for pertinente, né? E um deles foi feito por Mel Gibson, a qual Pietro Sarubi foi o personagem que interpretou Barrabás, e ali acontece a conversão dele no filme A Paixão de Cristo, dirigido por Mel Gibson. Então é um convite que nós fizemos para relembrar o sacrifício de Cristo, relembrar quem é Jesus, relembrar o Cordeiro, né? Ele quem deu origem a tudo isso. Nós só estamos estudando as cartas por conta de Jesus. Tá? Observe isso melhor dentro dessa narrativa que a gente tem apresentado aqui, tá bom? Agora nós vamos finalizar por aqui, mas a igreja de Filadélfia e Laodiceia encerram as 7 igrejas, serão as últimas que nós vamos gravar, e assim finalizaremos a nossa série das 7 igrejas ali da Turquia, né? E do mundo antigo, tá bom? Que o Eterno resplandeça o seu rosto sobre ti, te dê graça. Que Deus levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.